Então, vamos abrir Timóteos, primeira não, segunda de Timóteos, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Toda honra, toda glória, todo louvor, adoração ao reino de Deus. Grandes coisas Deus tem feito. E é para mim, na minha capacidade, devido a excesso de responsabilidade, é impossível passar todos os testemunhos, mas aquilo que acabamos de falar, todos aqueles que realmente têm experimentado o amor de Deus estão livres para o primeiro domingo de cada mês, assim também encorajar outros irmãos com o seu testemunho. Então aqui já estão lá todos, segunda de Timóteos, capítulo 2, versículo 24. Assim diz: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me disponho nas tuas mãos, no trono da tua graça, me entrego esta palavra. Eu peço, Senhor, que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe, mas peço ao Espírito Santo que tome o controle para que toda palavra que sair da minha boca, ela vá e prospere para tudo quanto é enviada e produz frutos para a honra e glória do Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito enganador, tudo quanto interferência de toda a casta. Eu decreto falência total, no nome de Jesus. Eu clamo sangue de Jesus sobre mim, sobre toda a palavra, sobre todo o povo, sobre toda a igreja, para estas portas com sangue de Jesus. E Espírito Santo de Deus está em liberdade, está em operação, e louvado seja o seu santo nome, pois Jesus assim diz: nós sem ele nada podemos fazer. Então, esta palavra é uma palavra profética de amor, o que nos prova que o amor é sofredor. Lá em 1 Coríntios, versículo 7, diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, mas o amor nunca falha. Nós, como servos de Deus, nós temos que discernir os espíritos pelo qual nós operamos, amados. Vivemos tempos trabalhosos, vivemos tempos tenebrosos, em que cada vez mais há injustiças crescem mais e mais, porque as trevas cobriram a terra e os moradores da terra. Isaías 60, versículo 2. E por causa pelas trevas terem coberto a terra e os povos da terra, os moradores da terra, então o poder do inferno aumentou. As iniquidades se multiplicaram. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por causa das iniquidades, ou seja, o que é iniquidade? Iniquidade é um pecado em que a pessoa está possuída com este pecado, é um demônio. Quem põe o pecado são obras infrutuosas das trevas, e pelo fato da pessoa estar possuída com este demônio, não é? Acaba por ser uma enfermidade, mas a pessoa recusa-se a curar-se, a pessoa recusa-se a libertar-se dessa enfermidade das trevas e decide viver com essa enfermidade e decide viver nela. Quanto de nós, eu vou dar um exemplo muito simples, quanto de nós tem uma enfermidade ou algo que sabe que precisa de ir a médico para reparar esse mal no corpo? Vamos por exemplo, um dente, não é? Nós temos um dente que está com cárie e volta que não volta, se bebemos algo gelado, dá ali um tique e a gente, depois eu vou ao médico, mas só pelo fato, naquele momento só doeu, mas depois não doeu mais, vamos deixando. É ou não é?
Muitos fazemos isso. Ou temos uma dor de barriga, ou uma dor das costas. Eu preciso de ir ao médico, mas nunca vai. Só naquele momento que doeu, que deu assim um motivo, eu preciso de ir ao médico. Mas depois que passou, passou. Quando volta a doer, eu bem disse, eu preciso de ir ao médico, mas nunca vai. E assim é o pecado. Esse pecado está ali, alojado no coração, desceu para a alma. Eu tenho esta mania, eu preciso deixar essa mania, mas nunca deixamos. E isso se chama iniquidade. Temos a noção, temos a consciência desse pecado, deste mal, desta enfermidade, temos consciência dessas obras infrutuosas das trevas que estão a operar em nós, mas nós decidimos viver com ele. E isto ofende a Deus, porque o pecado em nós ofende, fere a santidade de Deus. E pelo fato de nós decidirmos viver neste pecado, que se chama iniquidade, porque decidimos viver nesse pecado, esse pecado está aí e faz parte de nós e passou a ser uma herança do inferno para a nossa vida. Se nós realmente entendermos que quando decidimos viver na iniquidade, ou seja, nesse pecado que tornou-se iniquidade, decidimos viver nela, nós herdamos as obras do inferno, passamos a ser herdeiros do inferno. Deixamos de ser herdeiros de Deus, passamos a ser herdeiros do inferno, do diabo. Estamos a carregar a glória do diabo. E isto ofende a autoridade e soberania de Deus. Por que ofende? Porque nós estamos em desobediência. Pelo fato de nós decidirmos viver neste pecado, esta foi uma decisão nossa. A todo tempo, Jesus Cristo disse-nos que sobre o pecado Ele nos fez mais do que vencedores. Então, se nós sabemos que Jesus Cristo nos fez mais do que vencedores, então temos de determinar-nos e largar o pecado. E a negação, a recusa em largar esse pecado faz de nós desobedientes. Nós passamos a ser desobedientes, passamos a ser rebeldes, altivos. Altivos o que nós estamos a levantar-nos contra a sabedoria de Deus, estamos a argumentar contra o poder de Deus para a nossa vida. E porque se Deus ungiu os seus discípulos para deixar as escrituras para nós, então temos que reconhecer que toda a escritura aqui no versículo 16, é logo um pouquinho à frente, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16, diz: toda a escritura é divinamente inspirada, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para instruir em justiça. Então, como servos, como crentes, como seguidores de Jesus, temos que receber toda a palavra de Deus e pô-la em prática. E quando nós recusamos a fazer a palavra, então passamos a ser rebeldes, altivos. Estamos a recusar, estamos a argumentar, estamos a porfiar. Então somos rebeldes, somos soberbos. E Deus, a soberbos, o que é que Deus faz? Deus abate os soberbos, os liguilas, os refilões, os rebeldes. Deus, porque nós temos consciência de que é algo, o pecado fere a santidade de Deus e a iniquidade ofende a autoridade, a soberania de Deus, porque nós violamos o mandamento. Temos a cura, mas recusamos nos curar. E argumentamos, muitos até dizem: quando chegar a hora eu me curo, eu me liberto. Você corre o risco de chegar a hora que é exatamente a hora do juízo de Deus. Nós agora estamos na era da graça. Ainda, por um pouquinho de tempo, a graça ainda está a reinar. E é neste período de graça em que Deus perdoa os pecados, que Deus é longânimo, que
Deus é misericordioso, é que você deve aproveitar e fazer a palavra, porque como ladrão na noite Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando, como, a hora. E você que diz que vai deixar para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje, então aquilo que o mundo costuma dizer, você vai ser apanhado com as calças na mão. Porque nesta hora já não haverá misericórdia. A misericórdia do Senhor vai se aplicar àquele a quem Ele quiser. E você pode correr o risco de ser um destes que Deus não quer operar a sua misericórdia, e você vai ter que enfrentar o anticristo. O anticristo já começa a se manifestar com toda a força. Nós já vemos os finais dos tempos, está aos olhos de todo mundo. Ele já não se esconde, já se levantou e está instalado, aos pouquinhos. Ele não está instalado, ele pensa que se instalou, mas não se instalou, porque Deus não se deixa escarnecer. A última palavra é do soberano que criou o céu e a terra. E ele criou também um inferno para os desobedientes. Então você decide hoje, não queira lá parar, porque a falha, a recusa em praticar a palavra de Deus é ofensa contra a soberania de Deus. Então, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Olha, eu pus aqui uma notinha que Deus me falou, e então eu vou ler esta nota. O amor é sofredor, já preguei várias vezes acerca do amor sofredor, baseado no 1 Coríntios 13, versículo 7, que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, mas é um amor que nunca falha. E este versículo vem cruzar com aquele. Aliás, todos os versículos do amor de Deus é baseado neste, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. Porque o amor, nós quando praticamos o amor, vai requerer de nós sacrifício. Um sacrifício que nos leva a mortificar os nossos membros para o mal que essa pessoa nos fez. O que é mortificar? É nós reprimirmos as nossas emoções, aquilo que nos está a magoar, a nossa mágoa, nossa tristeza, porque as pessoas quando nos magoam deixam marcas, mas as marcas que as pessoas nos deixam só vai morar em nós e ter como um lugar de herança no nosso coração se nós quisermos. Se nós quisermos viver no passado, se nós quisermos viver remoendo aquela mágoa, aquela injustiça, aquela injúria, que o mal que as pessoas nos fizeram, então isso vai tornar parte de nós, vai ser herança para nós. Então nós estamos a herdar obras infrutuosas das trevas. Quando Cristo já nos resgatou da maldição da lei, Ele libertou-nos da escravatura do império satânico. Nós quando não vencemos as injustiças, nós quando não vencemos o mal, as injúrias, os prejuízos que o mal que nos fazem, se nós não vencermos, nós vamos ficar presos nas trevas, nas obras, e vamos estar a fazer exatamente aquilo que o inimigo quer que nós façamos. Então, hoje você tem a oportunidade de orar a Deus, e eu oro para que Deus limpe bem os teus olhos, os olhos do teu entendimento, para que você entenda essa palavra profética e se desprenda de qualquer sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, porque estas são as armas do inimigo. Mágoa, ódio, rancor são heranças do inferno que o diabo trabalha afincadamente para colocar em você a marca dele, a marca da besta. Ele quer colocar em você e em mim a marca da besta,
para que você seja um templo, para que ele possa operar, manipular, como uma marioneta. João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então Jesus Cristo nos libertou destas obras. Ele veio e nos trouxe vida e vida com abundância. Lá mesmo, João 10:10, está lá. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo logo a seguir diz, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, se você recebeu vida, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você recebeu o Espírito de Deus que clama Abba Pai. Ali em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nós recebemos o Espírito de Deus, Espírito de adoção de Deus que clama Abba Pai. E Abba Pai significa Pai de amor. Então, esse Espírito é o Espírito que você tem que a todo tempo fazer um autoexame nas atitudes, nas ações que você está, no comportamento, quando você é injuriado ou magoado ou injustiçado, você tem que fazer um autoexame do teu comportamento, da tua atitude perante a injustiça que te fizeram. E ao fazer um autoexame, vai levar a concluir em que espírito você está a operar. Se você está a operar no espírito do amor que clama Abba Pai, você está a orar, você está a pedir ajuda a Deus, você está meninas, vocês ao fazerem isso, vocês estão a tirar do espírito. Não façam isso. Deixa a abelha, não te vai morder. Tá bem? A abelha também tem direito a ouvir a palavra de Deus. Só você que tem direito, também é criatura que Deus fez. Olha a discriminação. Ai. Contra as abelhas. Se vocês fizerem isso, vão tirar do Espírito. Então eu perco o raciocínio. E o Espírito Santo se entristece. E nós não recebemos o pão que vem do céu para nós hoje. Então eu quero que vocês recebam. Porque eu já recebi, mas eu estou aqui para vos dar. Mas muitas das vezes, enquanto eu estou a dar, eu recebo ao mesmo tempo, porque Deus revela coisas que quando eu mesmo estou a meditar e a orar, Ele não me revela. Ele acaba por dar aqui, e por isso é que eu vou às vezes ouvir a pregação para poder também me encher. Às vezes eu vou voltar a ouvir, quando tem tempo eu vou voltar a ouvir, porque eu sei que Deus falou coisas que não tinham ocorrido, que Deus revelou, porque o Espírito de Deus está em operação, Ele está em liberdade, e Ele fala para suprir a necessidade do povo. Eu também sou povo dele, então vou ouvir outra vez. É dele? Então vou ouvir outra vez. Então, quando nós concluímos que tipo de espírito estamos a operar, se estamos muito magoados, se estamos a olhar para os prejuízos que aquela maledicência, aquela injúria nos causou, e se estamos a reviver, está a nos causar mal-estar, sentimos dor no coração, sentimos tristeza profunda, constante, dia após dia, tira-nos o sono, a vontade de comer, então reconheça que é o espírito satânico que está a operar em você. O inimigo viu uma porta, ele entrou e ele está a ver uma forma, se ele encontra uma cama para ele fazer, instalar e fazer uma morada em você. Né? Então, se você aceitar, você acaba em depressão. Então ele encontrou uma morada, ele entrou, deitou com a almofada, cobriu o pano, está aqui, sossegadinho. Amados, isto que eu estou a vos dizer é que o diabo entra em várias formas, mas ele quando entra, ele não avisa. Então você tem que ter comunhão com Deus para habituar a reconhecer o Espírito que está em você. E se a tua atitude, o teu comportamento for um comportamento de oração,
Aí eu estou a ter dificuldade de orar, de perdoar. Não, isto não é de Deus. Eu tenho que perdoar. Porque se Jesus Cristo perdoou e Ele recomenda que perdoe, então eu também tenho que perdoar. E você vai orar pelo sentimento que não é de Deus, que está a operar em você. Então, você passou, o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou entrar, mas você fechou a porta. Então, quando fazemos assim, estamos a dar glórias a Deus e estamos a cumprir exatamente este versículo. Ao servo do Senhor não convém contender. Nós podemos, perante uma injustiça que nos fizeram, há várias atitudes, há várias reações nossas. O contender aqui pode ser a nível emocional. Nós estamos a contender conosco mesmo, com este mal. Nós estamos a recusar a deixar que o mal saia. Estamos a recusar de perdoar. Então, este mal, no nosso pensamento, só está a mágoa, e nós vemos a nossa razão e apontamos o dedo. Neste momento murmuramos contra a pessoa. Neste momento a raiva cresce. Essa pessoa, eu não esperava que ela fosse capaz de fazer isso. Ela tinha responsabilidade disso. Se ela não me pedir perdão, eu também não perdoo. Amados, se você não perdoar, você continuar a contender, quem vai ser o prejudicado? É você ou a pessoa? Muitas das vezes as pessoas nos magoam e não têm noção que nos estão a magoar. As pessoas estão cegas, estão nas trevas, magoam, pisam e não se apercebe que está a magoar a outra. Até você abrir a boca e dizer: puxa, não me magoes mais, você me tem magoado tanto com essas palavras, com essas atitudes. Olha o que Deus diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. A tua atitude não é atitude de amor, é atitude de trevas. Quando você der esse passo, às vezes é que a pessoa vai despertar que está a magoar. E a pessoa todo o tempo nunca se apercebeu que estava a magoar. Então nós temos que parar de contender com o Espírito de Deus que está em nós. Porque o Espírito de Deus que está em nós, ele quer ter lugar para operar o bem, para primeiramente nos curar. E quando nós determinamos a fazer isso, nós estamos a fazer o Mateus 6,33 em sua plenitude, na verdadeira essência, porque o Mateus 6,33 é primeiramente para nós. Nós temos primeiramente buscar a Deus para tudo. E quando a injúria vem e começamos a contender, a apontar o dedo, a falar mal da outra pessoa porque fizeram isso, ela tinha moral para poder fazer, ela tem capacidade para fazer melhor, mas fez isso, quem ela pensa que é, ela se não vier pedir desculpa, a libertação da tua mágoa, a tua cura não vem pelo pedido de desculpas da outra pessoa. A cura e libertação da tua alma vem pelo perdão do pecado do teu irmão. Quando você der o primeiro passo e decidir perdoar, decidir libertar, decidir abençoar e clamar misericórdia também para aquela pessoa que te magoou, então você está em condições de também receber de Deus o perdão pelos teus pecados. Você então está em condições de receber a cura para a tua alma. Então todo o processo no reino de Deus é aquilo que Deus diz em Marcos 4,26. O reino de Deus é semelhante ao agricultor. Nós temos que semear primeiro para colher depois. E nesse caso é semear perdão, é semear amor. Semear perdão do pecado do irmão que nos injuriou é pararmos de contender conosco com o mal que a pessoa fez. Nós encolhemos o nosso dedo, paramos de estar a apontar o dedo, o jugo de estender o dedo, falar vaidade, que fazem as pessoas pensarem
que nós somos melhores, somos santos, somos maiores e a todo tempo somos nada. Também precisamos, todos carecemos de perdão do pecado de Deus. E este tipo de contender é contender conosco mesmo. E há outro tipo de contenda que fazemos perante a pessoa, por exemplo, que nos insultou e nós paramos e começamos a discutir também com a pessoa. Eu tenho aqui um testemunho muito grande e poderoso. E eu aceitei ajudar alguém que estava em Londres para fazer um trabalho de advocacia, um trabalho legal, para melhor dizer, e precisei de ir ao tribunal para poder pedir informações, porque eu não fiz o meu curso aqui, então não conhecia a lei, então quis mais informações. No website não encontrei nada que me ajudasse, então queria ir diretamente à fonte para saber como é que eu lidava com este processo para ajudar essa pessoa que estava em Londres. E fui ao Tribunal do Seixal, encontrei lá, estavam os seguranças e perguntaram se podia ajudar, eu disse que sim. Eu expliquei, disseram, olha, que isto não é aqui, que é no registro. E eu ainda queria argumentar, mas eu não quero nada com registro, eu quero o tribunal mesmo. Ah, não, mas aquilo que você quer tem que ir ao registro. Eu, naquela de obediência, disse, bem, eles sabem melhor, a senhora sabe melhor do que eu, então, e também estava lá 2 polícias, eles sabem melhor, então eu vou ao registro. É lá mesmo ao pé. Então saí e ao descer as escadas, eu ouço um jovem a gritar, muito zangado. E ele gritava, insultava, não com palavras más, mas ele estava muito zangado. E eu então, era no tempo de pandemia, que os serviços estavam todos fechados e atendiam só por telefone, por e-mail, e tinham abriam, mas só para atender pessoas que tinham marcação. E o jovem tinha marcação, mas acho que estavam a lhe dar as trocativas, estavam a lhe dar as voltas. E mandaram-lhe, ele foi, parece que encontrou serviço. Já não me lembro muito bem exatamente daquilo que lhe fizeram. Não, eu me lembro daquilo que lhe fizeram, mas se naquele dia ele chegou e não atenderam e deviam ter-lhe atendido. Então, eu aproximei-me dele e estava o gradeamento todo fechado e olhei para dentro e estavam lá funcionários. E ele insultava que ele está aqui desde manhã, já era tarde, já eram para ir 2 e tal, não comeu nada e já veio várias vezes para aqui, mandaram-lhe enviar e-mail, ele já enviou, ele pagou e não fizeram o trabalho, o serviço, e ele precisa disso e ele não vai sair daqui hoje enquanto não lhe deram o dinheiro dele. Então eu comecei a observar e de repente eu disse, olá, está tudo bem? E eu disse, está tudo bem, mas a senhora acha, depois ele virou para mim, a senhora acha justo? Eu estou aqui, isso é papá, desde manhã, e isso assim, eu ouvi, olhei para ele, senti tanta compaixão dele, porque no fundo, aquilo que ele estava a passar, todos nós passamos, injustiças. Então, eu disse a ele, você é crente? Ele disse, sim, eu sou crente. Você vai para que igreja? É a Igreja Assembleia de Deus, em Almada, uma coisa assim. E então eu disse a ele, olha jovem, a palavra de Deus diz, ao servo do Senhor não convém contender. Ah, mas é injusto. É muita injustiça, sim. É. Mas a atitude que você está a ter para ter a justiça não vai te levar ao lado nenhum. Você é servo do Senhor. Onde é que está o teu Deus? Clama ao teu Deus. Nós, como servos de Deus, nós não fazemos justiças pelas nossas próprias mãos. Nós clamamos ao nosso juiz, que é o nosso Deus, o Criador. Nós clamamos ao nosso advogado, que é o nosso Jesus, nosso Redentor. E clamamos ao Espírito Santo para poder nos dar um espírito de moderação, um espírito de contenção, de raiva, de ódio. Porque Deus diz, irai-vos, mas não pequeis.
a atitude que ele estava tão nervoso, tão chateado do prejuízo e do documento que ele realmente precisava. Ele estava num estado em que ele já estava a pecar, já estava a abanar as grades, a fazer, vocês têm que vir me ajudar, isso já é pecado. Ele já estava a pecar. E eu disse, não, o Espírito Santo está em você. Deus nos, lá em 1 Timóteo, capítulo 7, se não me engano, 1 Timóteo capítulo 7, diz que Deus nos deu um espírito de moderação, fortaleza e de amor. Então nós temos que reconhecer sempre o espírito que nós estamos a operar. E lá em Tiago diz, irai-vos, mas não pequeis. Então nós temos que medir a nossa ira. Se nós temos um espírito de fortaleza perante uma injustiça, temos que ser fortes. Temos que pensar em Jesus, como é que ele venceu a cruz. Ele poderia ter desistido, mas ele aguentou forte, não é? E todos nós passamos por coisas más, mas temos Jesus, nós somos uma nova criatura. Então temos que agir como uma nova criatura, nós temos que revestir-nos do novo homem que se renova. Renova o quê? Renova o nosso pensamento. O novo homem renova o quê? Nosso sentimento. O novo homem renova o quê? Nossas atitudes, nos ajuda a agir adequadamente perante cada circunstância que nos aparece. Então, naquele momento, ele não estava a ser forte. Naquele momento, ele não estava a agir com amor. E nem estava a ser moderado perante a situação. Moderação, o que é? Nós iramos, mas não pecamos. Ele tem razão de se irar? Tem. Porque estavam lá a roubar? Estavam. Então, ele tem razão de argumentar e reivindicar o direito dele. Mas daí a pecar, vai lhe roubar a razão. Por isso é que nós dizemos que a razão nos leva ao inferno. Porque as atitudes pela qual nós agimos para atingir, para receber a nossa justiça, para reivindicar o nosso direito, essa atitude, se não for correta, o inimigo vai entrar e vai lhe roubar o direito. Aquilo que dizemos em Santo Tomé, acabamos de perder azeite e mateté. Acabei de azeite e perder mateté. Temos razão, temos direito à justiça, mas pelas as atitudes que estamos a ter, por ser uma atitude errada, então perdemos azeite e perdemos mateté. Não recebemos aquilo que nos é de direito. Então temos que fazer o quê? Lembrar dessa palavra. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso. É difícil? Dói? Mas praticar o amor exige esse sacrifício de nós. Ser manso para com todos, independentemente daquilo que estejam a nos fazer, e para que nós também estejamos depois aprendermos, quando aprendemos passamos por essa experiência, mas nós aprendemos, nós agimos de acordo com a palavra de Deus, ganhamos experiência. Então vamos estar agora em condições de ensinar também os outros. Eu como venci esta área, então eu estive em condições para ensiná-lo. Por isso é que diz aqui, apto para ensinar. Sofredor por quê? Porque estamos a passar por uma injustiça grande. Eu disse a ele, é injustiça? Se eu concordo com você, concordo plenamente. Se é justo, não é justo. Mas é mister, é de boa jactância que você rebele assim? Não é. Então, olha para a palavra. O que é que Deus diz? Então, o que é que eu instruí-o com mansidão? Quando nós ganhamos experiência, quando nós vencemos uma área, nós então vamos instruir os outros com mansidão, para que eles parem de resistir, parem de contender, parem de rebelar, parem de ser altivos, e Deus também dê oportunidade de arrependimento. Porque conforme ele estava a agir, estava a obrigar os funcionários a fazerem de pirraça, é o que nós dizemos, né? Estavam a ser caprichosos. Ok? Você pensa que vai nos mandar em nós? Nós somos o Estado, nós temos recursos, você precisa de nós. Em vez de ser manso, ainda nos vem insultar, agora é que não vai ter.
Estavam lá dentro a olhar todos para ele. Eu fui lá, olhei, estavam lá todos a olhar para ele. Ele estava ali fora barafustado, estavam nem aí. E a todo tempo é um direito que ele tem. Ele pagou 250 taleiros e não estava a ter resposta. Estava lá desde manhã, com fome. Não atenderam, mandaram ir, não atenderam. Por quê? Má atitude. Ele estava a contender com os outros. Ele estava, e a todo tempo, com quem ele estava a guerrear, amados? Com o inimigo. Ele estava a fazer a obra exatamente do diabo. Ele estava a operar no espírito do João 10:10. Ladrão disse não para matar, roubar e destruir. Então, aquilo era um espírito de roubo que estava em operação e pronto a destruir a bênção dele. Estava a roubar e a destruir o templo de Jesus Cristo. Porque estava a levá-lo para as trevas. Ele estava a operar no espírito das trevas. E nisto eu exortei-o. E eu disse a ele, olha para todos eles. Eles estão a ver? E isso que você está a fazer, você está a dar glórias ao diabo. O que é que Deus diz que nós temos que fazer? O que é que diz Efésios 6:12? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas sim, a nossa luta é contra todas as hostes espirituais da maldade, todo o príncipe das trevas, todo o domínio, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Obras infrutuosas das trevas são eles quem produzem. E depende de nós recebê-las e operar nelas ou não. E então, se a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra os demônios, então como é que nós devemos, o que é que Jesus diz que devemos fazer? Vamos orar. E oramos. Eu orei por ele naquele momento, orei pelo assunto, bem alto, não tinha ninguém, a rua estava vazia, só tinha aqueles 2 polícias ali e a segurança, mas como não estavam, eu descia as escadas, estavam no parte de trás, nem eles nos viam, e eu orei ao céu aberto, estávamos aqui com tudo. Orava, eu orei por ele, e ele então me perguntou, ele disse, eu sinto-me bem agora, eu disse, poxa, a oração liberta, amado. Porque o espírito que estava em você agora caiu por terra, agora saiu. Ele perguntou onde é que é a igreja, que ele gostou muito. Enquanto estou a falar com ele, as senhoras me chamaram. Chamou-lhe. Já viu o que é que quando nós fazemos a palavra de Deus, o que é que acontece? As muralhas caem. As barreiras que o inimigo constrói para poder roubar os nossos direitos inalienáveis, direitos humanos que vêm de Deus para nós, ele larga. Naquele momento, ele ficou liberto, a raiva passou-lhe, ele decidiu perdoar tudo aquilo que lhe fizeram e decidiu esperar em Deus. E uma das coisas que eu gostei naquele jovem é a humildade. Ele recebeu, porque eu estava a corrigi-lo, mas ele não rebelou-se contra mim, não rebelou-se contra a palavra, porque quando nós estamos mal, a palavra de Deus, quando vem, ela vem como espada. E por isso é que muita gente foge à igreja, porque a palavra de Deus, porque estamos tão mal, estamos nas trevas, a nossa alma está tão enferma, cheia de ferida, gangrena do pecado, e a palavra, quando vem, ela vem como espada, vem com toda a força para aniquilar toda essa altivez, para poder abrir caminho para o Espírito entrar e arrancar toda essa enfermidade. Então muitos não aguentam, saem, falam mal do pastor, falam mal da igreja, falam mal, e ao falar mal do pastor, falar mal da igreja, estão a falar mal de quê? Da palavra, estão a falar mal de Jesus e acabam por atrair mais condenação para ele mesmo. Mas como Deus, que sonda os corações, esquadrinha os rins, ele vê a origem do pecado desta pessoa. É por isso que o amor dele é sofredor. Ele recebe todas as injúrias de nós, amados. Cada pessoa que vem para a igreja e não aguenta a palavra que vai para poder aniquilar esta rebeldia que tem contra a palavra, para não aceitar a cura,
porque a palavra de Deus é pura, e sai insultando ao servo e à igreja, está a insultar a quem? Ao cabeça da igreja. Quem é o cabeça? Jesus Cristo. E a todo tempo ele permanece amando aquela pessoa. Apesar de todas as injúrias que nós falamos, eu dou um exemplo quando estávamos no curso, vocês não estavam cá, era o curso de diáconos, estava a diaconisa Cristina, o demônio possessou-se, ela estava bem possessa com o espírito satânico, ela levantou-se contra mim, mas num insulto ali dentro, a diaconisa Cristina foi para a casa de banho, dobrar o joelho e orar. E eu fiquei parada a olhar para ela. A olhar por ela, porque eu disse: Senhor, tu estás no controle, o Espírito Santo de Deus está aqui, e é Ele quem vai lidar com ela. Ela falou tudo o que tinha que falar, porque não era ela. Eu reconheci que não era ela, e como ela não viu resposta, porque é preciso 2 paus para fazer uma canoa, é preciso 2 pessoas para manter um diálogo, quer seja ele bom ou mau. Naquele momento era o espírito faccioso que estava em operação, onde há, lá em Tiago 3,16, não é? Diz, onde há a obra perversa, aí está o dedo do diabo. Então, numa discussão, ela só é bem sucedida se a outra pessoa se engajar. Então, ela começou a contender comigo, eu fechei-me e deixei que ela contendesse com o espírito com quem ela estava contendendo. Então, é o diabo contra o diabo. Eles os dois se amanham. E ela insultou e de repente disse: vamos embora daqui, para o marido. Vamos embora daqui. Você é meu marido, tem que obedecer. Vamos. E o marido também lá saiu, e foram. Acabou ou não acabou a confusão? Se for da vontade de Deus que ela venha, ela virá. Porque a igreja de Deus, é Deus quem determina quem fica em cada igreja dele, quem não fica. Não sou eu. E qual foi a minha atitude? Continuar a orar por eles. Orei por eles durante muito tempo, até Deus dizer: não precisa mais, eu já ouvi. Não é? Então, e quando fazemos isso, nós estamos a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. E a orar com esse jovem, libertou-lhe. Ele começou a rir das atitudes dele. Ele disse: ai, mas realmente eu estava mesmo muito mal. Ele reconheceu. Passado um bocadinho, aí a falar mesmo à frente com ele, a exortar e a falar da palavra, a senhora abriu o portão, o gradeamento. Olha, vem! E ficou com o problema resolvido. Desde manhã que estava ali. Já viu como nós, muitas das vezes, prejudicamos a nós mesmos? Porque nós não fazemos a palavra. Contendemos com a palavra. Levantamos-nos contra a palavra. Isso chama-se altivez. E quando levantamos, quem vai ficar prejudicado? Somos nós mesmos. Ninguém vai carregar, ninguém vai responder diante de Deus por ninguém. Cada um vai responder perante Deus com as suas ações, as atitudes. Você teve a palavra esteve junto de ti, junto da tua boca, você não praticou, é o teu problema. Mas Deus providenciou. Mas quando nós dizemos o amor é sofredor, é porque queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos e não podemos, e nós não podemos, como servos de Deus, nós não podemos fazer justiça com a nossa própria mão. Queremos ver e ter justiça imediatamente, queremos ver o resultado já, mas com Deus tudo tem o seu tempo, não é? Não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, não é na nossa força, porque está escrito não por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. É no tempo certo, e enquanto estamos à espera da justiça de Deus, Deus também vai vendo o nosso coração, vai sondando, vai esquadrinhando, vai vendo as nossas atitudes, e nesse período significa o período de deserto. Quando nós estamos no período de deserto, o período de espera, temos que descer ao oleiro, ou seja, deixar que a vontade, a todo tempo orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, para impedir que nós voltemos a cair na tentação de ficarmos magoados. Lembrarmos
da mágoa, da injustiça e cairmos outra vez na tentação de ficarmos magoados outra vez. Então temos que orar e vigiar e ficarmos firmes. Depois de fazer tudo, ficar firme, não voltar atrás. E nós queremos sempre tudo muito depressa, a justiça pelas injúrias, pelos danos morais, pelos danos físicos, danos financeiros, e não podemos. Nós, como justos, temos que viver pela fé, temos que aprender a esperar no Senhor, amados. Temos que aprender a esperar a justiça de Deus. Ela demora, mas hoje em dia já não está a demorar. E quando estamos à espera da justiça de Deus, ela vai doendo, sempre que a gente lembra. E nós temos que lembrar que o amor é sofredor. Por isso, ao esperar a justiça de Deus, vamos sofrer. Vamos sofrer porque às vezes, nesse tempo de espera, vamos supor que alguém acontece muito, tem acontecido muito, as pessoas servirem-se de fiador para as outras e as outras não pagam. De repente, você já comprou a tua casa, você está a pagar a hipoteca ao banco e foi fiador para outra pessoa, a pessoa não pagou a hipoteca, vem o banco atrás de você que foi fiador e você tem que pagar porque você assinou, você é fiador, e nesta que você está a pagar é uma despesa que não é tua e você está em dificuldades, você vai ficar magoado, você vai falar mal, você vai lamentar todos os dias, murmurar todos os meses que dinheiro tem que sair da tua conta para pagar a conta do outro, que você na boa fé ajudou. Então, o amor é sofredor. E como crente, como justo, nós temos que ter a fé que é Deus que nos vai justificar, que é Deus que nos vai dar livramento. E se nós permanecermos na boa atitude, não contendermos, mas antes sermos mansos e sofredor, para que Deus é quem seja Ele a contender com aquela pessoa, nós vamos ter vitória. A justiça de Deus vai se manifestar na nossa vida, porque é Deus, é Espírito Santo quem vai contender. Quando nós oramos e esperamos no Senhor, estamos a sofrer, Deus está a ver o sofrimento daquela pessoa que está a pagar a dívida que ele não comeu. Deus está a ver. E é justo? Não. Ele é o Deus de justiça. E Ele vai fazer justiça se nós operarmos na sobreexcelente grandeza do poder do amor dele. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor que nunca falha. Porque Deus não falha. Ele é santo, Ele é justo, Ele no tempo certo, Ele manifesta o seu trono, manifesta a sua glória na nossa vida, a sua justiça, o seu amor, no tempo certo é manifestado e todos verão a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, quando nós agimos assim. E ao agirmos assim, estamos a ser imitadores de Cristo. Estamos a ser parecidos com Jesus. Nós, se formos ver lá em João, capítulo 18, para terminar, vamos lá num instantinho, Jesus fez igual. João capítulo 18, versículo 12. Que é Jesus perante o Sinédrio, quando Judas o traiu e conduziu aqueles servos da sinagoga do Satanás para poder prender a Jesus e matarem-no. Não é? Jesus agiu assim também. Ele agiu no espírito do amor do Pai, no espírito de Deus que clama Abba Pai. Então diz assim, então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram-no primeiramente a Anás. Não, espera aí, não é este. É no versículo, é mesmo no 18. Não é o versículo, eu me enganei aqui, não é, eu bem estava a ver que não era aquilo que eu queria. 18, versículo 1, a partir do versículo 1. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com os seus discípulos.
E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse, Judas era o discípulo também de Jesus, era um dos 12. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. E tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? Jesus voltou a perguntar-lhe: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Porque Jesus sempre zelou pelos seus discípulos, ele sempre protegeu todos e orava: Pai, todos aqueles que tu me deste, eu jamais lançarei fora. Então, assim que vieram para prender Jesus, Jesus protegeu todas as ovelhas, todos os seus discípulos, e disse: dos que me deste, nenhum delas perdi. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Ou seja, o Pedro era um dos discípulos de Deus mais virguilas. Ele era mais virguila. No meio da congregação, no meio de ovelhas, há sempre um que somos todos diferentes, mas todos iguais, não é? Então ele era um dos discípulos mais altivos, que desafiava um bocadinho a autoridade de Jesus, inclusive. Nós temos isso hoje em dia, há isso no meio das igrejas. Aquele que faz a palavra, mas tem sempre uma palavra que ele argumenta não é bem assim. E Pedro era um bocadinho assim. E então, ele não era convertido ainda. Ele estava com Jesus, andava com Jesus, mas ainda não tinha nascido de novo. Eu tenho falado acerca do novo nascimento, por isso eu exorto a todos a fazerem a escola bíblica que está lá no website, para darem importância ao novo nascimento, que é o João 3. Todo aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Então, nascer de novo, o que é santificar, é negar o pecado e abraçar o reino de Deus a toda a força, negar o pecado, negar a carne, negar a vontade da carne. E quando nós estamos aptos para fazer isso, quer dizer então que nascemos de novo. E sermos zelosos, temos temor a Deus, fazemos sacrifícios santos, sacrifícios que agradam a Deus, que é orar, jejuar, vir à igreja, participar nas obras do Pai, evangelizar. Quando fazemos essas obras, então, com sinceridade do coração e agirmos segundo a vontade de Deus, então nascemos de novo. Então, o Pedro era um dos que não tinha nascido de novo e agia assim por impulso. E ele então, quando fez isso, e olha o que Jesus disse: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Ora, isto é muito simples. Jesus veio, ele tem uma missão. Ele opera no espírito do amor do Pai. Lá em Lucas, capítulo 23 a 27, ele perguntou aos discípulos, os discípulos agiram mal outra vez, ele perguntou aos discípulos: não sabeis em que espírito operais? Eu opero? Porque Jesus operava no espírito do amor de Deus, o Espírito que clamava Pai. E todos nós que recebemos, temos que andar nesse Espírito. Nós recebemos esse Espírito de Deus. Então temos que discernir o Espírito. E aqui o Pedro não discerniu o Espírito, ele agiu com retaliação. O mestre é o mestre dele, é Jesus, ele é bom, de repente estão a vir prendê-lo por quê? Então levam lá e cortou a ovelha.
o servo dos sacerdotes, chamavam Malco, cortou-lhe a orelha. Isso indignou a Jesus, porque Jesus não coopera com Satanás. Essa retaliação, violência, criminalidade, injúria, insultos, discussões, isso são todas mágoas, ódios, mentiras, fornicações, prostituição, idolatrias de toda casta, é tudo obras do inferno. Então ele não opera nesses espíritos. Então ele opera no espírito de tolerância, no espírito de mansidão, no espírito de humildade, no espírito de perdão, no espírito que são o espírito do amor, o espírito que clama ao Pai. Então vieram lhe prender, deixa-me levar. Porque ele sabia que ele tem uma missão. Todos nós temos que reconhecer que quando Deus nos chama, Ele nos chama com um propósito. Então vamos entrar dentro do propósito de Deus. Porque ao entrar dentro do propósito de Deus, nós vamos receber o galardão que nos está à espera. Por isso é que ele disse, não beberei eu do cálice que o Pai me deu. Então eu vim para cumprir uma missão. Ao agir assim, vai impedir que o plano de Deus na minha vida para a humanidade não vai se cumprir. Então pare com isso, não interfira na obra de Deus, não interfira no mover de Deus, porque Deus tem um galardão para mim também. E se você agir no Espírito de Deus, Deus tem um galardão para ti também. Entenderam? Então, se nós ao agirmos como Jesus agiu, e o que é que Jesus fez? Ainda foi e curou a orelha ao servo mau, ao inimigo, amados. Isso chama-se dar a outra face. Se te tiram da capa, ou se te querem que você vai, obrigam-te a ir e justamente até onde você não pode ir, você esforça, vai. Deus está contigo, Ele vai te dar a vitória. Se te magoaram, não faz mal. Faça a palavra. Busca primeiro o reino de Deus. Liberta o perdão. Abençoa aquela pessoa que te magoou. Mateus 5, 44, 43 a 45. Eu vou lá no instantinho, se não quiserem abrir, não precisam, eu vou lá no instantinho. Mateus 5. Ouviste, a partir do versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quem é o teu inimigo? São aqueles que vêm semear as obras infrutuosas em nós, para nós operarmos nessas obras, com sentimentos de mágoa, ódio, rancor e vingança e retaliação. Esses espíritos são espíritos do inferno. Mas se nós amarmos o nosso próximo, se nós perdoarmos o mal que nos fizeram e ainda mais abençoarmos aquela pessoa, dizer, Senhor, abençoa as obras das mãos dela, abençoa todo lugar onde a planta do pé dela pisar. Senhor, o mesmo que tu fazes para mim, faça por aquela pessoa. Como tu tens misericórdia de mim, tenha misericórdia dela. Como tu me perdoas as minhas falhas, perdoa as falhas. Como endireitas as minhas veredas, endireita as veredas dele. Como abençoas as obras da minha mão, todo lugar onde a planta do meu pé pisar, faça igual, Senhor. Porque todos nós somos pecadores, não há um justo nem um sequer. Hoje essa pessoa pecou contra mim, amanhã posso ser eu. Amanhã posso ser eu. Então, Senhor, perdoa-nos a todos. Dá àquela pessoa o espírito de arrependimento genuíno, para que, porventura, ela se arrependa e converta-se. E o teu perdão, o que é que acabou de fazer? Salvou uma alma. Jesus, quando disse ao Pedro, embainha a tua espada, não beberei eu do cálice que Deus, que o Pai tem para mim, ele veio não para condenar, ele veio para salvar. Então, se ele permitir que o Pedro fizesse, e a obra que o Pedro fez, que é cortar a orelha, se prevalecesse, então iria manchar, iria interpelar, iria interferir com o plano de salvação de Deus para a humanidade. Então o que é que ele fez? Ele curou.
a orelha. Ele refez. Ele fez, ele consertou, ou seja, ele emendou automaticamente aquilo que Pedro fez. Ele pôs tudo como se não fosse nada. Perdoou, curou. Para que todos nós fôssemos salvos. Quando nós imitamos essa atitude de Jesus, nós salvamos vida. Cada vez que nós oramos por um inimigo nosso, se começarmos a orar, salvamos vidas, amados. Amarás, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? É fácil nós amarmos todos uns aos outros quando nos amam, não é? Agora vai amar o teu inimigo. Então este é o tipo de sacrifício que Deus quer que você faça. Amar aquele que vos odeia, não é? Que vos maldizem. Não fazem os publicanos o mesmo? Então, nós quando fazemos isso, nós salvamos vida. Então você pensa nisso um bocadinho. Nisso que você ouviu hoje. Quando Deus diz o amor é sofredor, é isto. Amar os inimigos. Falar bem das pessoas que falam mal de nós. Bendizer delas. E orai por aquelas que nos maltratam, que nos perseguem, que nos injuriam. Não é fácil. Nós estamos magoados, estamos injuriados, temos prejuízos, estamos a viver essa injustiça todos os dias, a pagar a dívida que fizeram por nossa conta e fugiram, deixaram-nos com tudo. O nosso salário não chega, estamos a pagar a nossa dívida, estamos a pagar a dívida do outro. É uma injustiça que pesa todos os dias. Mas o teu galardão virá se você fizer esta vontade de Deus. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Por quando você decide perdoar, você vai orar ao Pai. Então é o Espírito Santo de Deus que vai contender com a pessoa. É o Espírito Santo de Deus que vai falar à pessoa o quão errado ele está. E ele vai sentir no coração que magoou a outra pessoa. Então ele vai se converter. Se ele não se converter, então ele está apostático, é apostasia. A apostasia é dura servil, endurece o coração. Endurece de tal forma que não há saída, amados. É só mesmo Deus para trazer o reavivamento àquela pessoa. Mas você fez a tua salvação individual. Salva-te a ti e a tua casa será salva. Faça a vontade de Deus e veja a glória de Deus. Se você crê, você vê a glória de Deus. Amém? Então vamos nos pôr em pé. Se você tem alguém, se há alguém que te magoou, se há alguém que te prejudicou, se você tem dificuldade de perdoar, se você ainda está à espera que a pessoa que magoou te venha pedir desculpas para você então libertar o perdão para aquela pessoa, fica sabendo que o perdão dos teus pecados não depende do perdão, do pedido de desculpas do outro. Que a salvação é individual e o perdão do pecado de um irmão é uma condição para a salvação da tua alma. É uma condição para você receber a libertação da tua alma. É uma condição para você receber a cura divina para a tua alma, para você não cair nas mãos dos atormentadores, dos espíritos atormentadores. Quando nós não perdoamos e vivemos com recontamento, nós ficamos vítimas, ficamos à mercê dos espíritos atormentadores. E quando vamos supor, numa família,
Se essa família, vamos supor, somos vocês todos, nós vivemos juntos numa casa. Se há entre nós contenda, há dissensão, há problemas. Se você não liberta o perdão, vamos supor para mim, o que é que vai acontecer? Eu a todo tempo posso não ter apercebido que te magoei, ou eu libertei o meu perdão, eu tenho comunhão com Deus, falo com Deus, Deus libertou-me, mas por você não ter libertado o perdão, está à espera que eu te peça perdão, para depois então libertar, para ficar tudo bem entre nós. Sempre que eu vou falar contigo, você vem a mim com espada, com escudo, com uma pedra na mão, como se estamos sempre em brigas. Entendem? Já aconteceu isso? Normalmente é isso que acontece, porque a pessoa está a moer naquele mal que você fez a pessoa há muito tempo, e a pessoa faz juízo de ti. E quando você aproxima a pessoa para falar com a pessoa acerca de uma coisa que nem tem nada a ver com aquilo que passou, mas a pessoa conduz a conversa para aquilo que passou. E pumbas em cima de você. E pumbas para cima de você. Então, se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de perdoar, este é o momento em que você fala com Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui para libertar da mágoa, do ódio. Aqui em casa, se você tem dificuldade de perdoar, então hoje é mais uma oportunidade que Deus nos dá. E louvado seja o santo nome dele pela oportunidade que ele nos dá todos os dias de lavar a nossa alma no sangue do Cordeiro para a libertação. Então você tenha isso como uma oportunidade. Fala com Deus e fale mesmo a Deus o nome de todas as pessoas que te magoaram e que você não consegue libertar o perdão e que você precisa de ajuda de Deus para libertar o perdão, porque você quer ver o reino de Deus, você quer estar lá, você quer ocupar o teu lugar, que Jesus disse, eu vou preparar-vos o lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar-vos o lugar, e você quer ocupar o teu lugar, eu quero ocupar o meu lugar com Jesus, e você, fecha os teus olhos nesta manhã e fala com Deus. Senhor Todo-Poderoso, seu Santo Espírito poderoso, Senhor desta casa, Senhor desta igreja, Senhor desta família, desta congregação, desta visão, deste ministério apostólico, Senhor Santo Espírito, vem nos ajudar, vem fortalecer cada um dos meus irmãos aqui presentes, todos aqueles que eventualmente nos vêm acompanhar, vem também fortalecer, vem, Senhor, com o teu poder, com a tua unção, derramar sobre a nossa alma, vem nos convencer de iniquidade, vem convencer-nos do pecado, vem convencer-nos de tudo aquilo que tu sabes, Senhor, que entope o nosso canal de comunicação contigo, que é uma barreira, porque tu dizes na tua palavra que tu não tens a tua mão encolhida para abençoar, nem os teus ouvidos agravados para não ouvir. Então, e o que faz separação entre ti e nós, entre nós e ti, é a iniquidade, multidões de iniquidade. Senhor, hoje eu quero libertar dessa iniquidade, de falta de perdão. Eu quero perdoar todos aqueles que me magoaram. Eu quero libertar, Senhor, a minha alma, o meu coração. Eu quero que tu me cures, Senhor, no nome de Jesus. Tudo quanto é obra de inferno, tudo quanto é espírito de mágoa, todo espírito de retaliação, todo espírito de vingança, está a operar em mim, para que eu não tome posse da plenitude da tua glória hoje, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo fogo do enxofre, caia sobre esse espírito de morte no nome de Jesus. Está escrito na tua palavra, Senhor, que tu nos fizeste mais do que vencedor sobre o pecado. Tu nos fizeste mais do que vencedor sobre injúria, sobre mágoa, sobre o ódio, sobre rancor, sobre todo o espírito de vingança, todo o espírito de retaliação. Seu Santo Espírito, vem nos ajudar, vem nos guiar no nome de Jesus. Arranca, Senhor, todas essas trevas do nosso coração hoje, agora, em nome de Jesus. Todas essas trevas, Senhor, pelo teu poder, arranca, Senhor, todo o espírito de mentira do inimigo para nos ceifar a vida, ceifar a alma no inferno. Senhor, no nome de Jesus, arranca de nós, Senhor, pelo teu poder. Nós clamamos do teu poder, nós clamamos da tua ajuda. Vem nos ajudar, Senhor, vem ajudar as tuas famílias, vem ajudar os jovens, todo tipo, a sociedade está traumatizada, Senhor.
Senhor, mas o teu poder está aqui para libertar do trauma, para poder abençoar os corações, encher do amor, encher da unção, que quebra todo o jugo, Senhor. Enche, Senhor, o coração das tuas famílias, Senhor, com amor, com o espírito do amor, com o espírito do amor, papai. Fortalece, Senhor, renova as forças, revigora a alma, Senhor, no nome de Jesus. Tu diz na tua palavra, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, não cansarão, caminharão, não se fatigarão. Por isso, Senhor, renova agora as forças de todos, para que esperem em Ti e para poderem ver a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça, Senhor, a fé de cada um dos meus irmãos, de todos aqueles que venham ouvir. Fortaleça, Senhor, para que nós possamos endireitar as nossas veredas, a começar pela nossa casa, para que tudo nos vá bem, para que a paz de Deus, que cheira todo entendimento, entre na nossa casa, entre na nossa vida e pastoria, seja então a herança que Tu nos tens, que tens para nós. Jesus Cristo diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos dou. Recebe hoje a paz do Senhor, a paz que vem com perdão dos pecados, com perdão dos pecados. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, todos os nossos inimigos. Nós libertamos nossos perdão para todas as pessoas que nos magoaram, que nos injuriaram, que nos prejudicaram. Senhor, no nome de Jesus, não importa as consequências, o importa que Tu estás ao nosso lado, importa que Tu estás sentado no trono, o importa que Tu estás a sarar, Tu estás a libertar, estás a abençoar, estás a purificar, estás a regenerar a nossa alma, estás a fazer tudo de novo. Faça de novo, Senhor, a nossa alma, Senhor, até para que ela possa, para que de nós saia virtude, Senhor, para a honra e glória do Teu reino, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigada pelo Teu poder, Senhor. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Jesus o recompensará. Quem dá com amor, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará.
Amém. Amém, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor.